chamo Célio, vocês devem ter nos acompanhado na primeira aula de Antiguidade Clássica com a Grécia. Agora a segunda aula, quando a gente tem a configuração do mundo grego mesmo. Então, um período arcaico, quando as cidades-estados se formam. Então a gente tem lá a marca desse período, a consolidação das cidades-estados, ou polis, se eu estiver falando no plural, ou polis se eu falo no singular. E são dois modelos de cidade-estado. Não significa que a Grécia fosse restrita a Esparta e Atenas, de jeito nenhum. Nós temos centenas de cidades-estado. Na verdade, os dois modelos principais de Estado estão em Esparta e estão em Atenas, que vão ser as cidades mais importantes também no período clássico, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da liderança com relação às outras cidades. Esparta, representante do modelo oligárquico, e Atenas, representante do modelo democrático. Lembrando que, no caso de Atenas, Atenas evoluiu para o modelo democrático, como a gente vai ver, diante de tensões sociais ocasionadas pelo desenvolvimento, principalmente do comércio. Esparta surge de maneira oligárquica e vai continuar oligárquica o resto do período. Então, características de Esparta. Esparta foi fundada por Dórios, então daí a tradição militarista e daí a importância do exército em Esparta. Como eu mencionei, ainda que rapidamente na aula anterior, os Dórios de todos os povos que constituíram a civilização grega a partir da civilização creto-micênica são os que tinham uma tradição militar e uma organização bélica, expansionista mais forte, tanto que eles ocasionam a primeira diáspora grega quando invadem o território para ocupar, muitos dos gregos se espalham e eles se estabeleceram para fundar Esparta na região da península do Peloponeso, que é uma área bastante fértil e bastante favorável à agricultura. Como eu mencionei lá no começo, a gente tem muito de determinismo geográfico ainda nas explicações da história grega. Então, muitos autores, e nós mesmos aqui, vamos resvalar para a explicação determinista de que Esparta não se expande tanto comercialmente, porque a fertilidade do solo da região em que a cidade foi fundada garantiu a riqueza a partir das práticas agrárias. Em compensação, Atenas, fundada na região ática, que tinha solos mais pobres, mais rasos, mais pedregosos, não teve um desenvolvimento agrícola importante e enveredou para o desenvolvimento comercial. Isso não seria tão determinista se nós não atrelássemos a manutenção da estrutura oligárquica espartana à questão da agricultura e não atrelássemos a evolução democrática de Atenas à sua evolução e à sua base comercial. Mas a gente não consegue muito escapar disso. E mesmo nos vestibulares, vocês ainda vão se deparar com questões que enfatizam a organização das cidades a partir da sua estrutura econômica fundamentada numa base natural, por assim dizer. Mas aí, a Esparta, então, fundada por Dórios, na região fértil do Peloponeso, vai ter a agricultura como sua fonte de riqueza e a sua estrutura social vai refletir essa organização a partir da agricultura. Então, no topo da pirâmide social espartana, a gente tem os espartanos. Ah, professor, mas todo mundo que vive em Esparta não é espartano? De jeito nenhum. Espartanos são só aqueles que eram considerados descendentes dos dórios e que eram proprietários das terras mais férteis. Portanto, os donos da riqueza material e, por consequência, os responsáveis pelo comando político-administrativo da cidade. Ah, mas espera aí, periecos, ilotas e escravos não são espartanos? Não, eles vivem em Esparta, mas eles não são considerados espartanos. Considerados espartanos são esses com direito à cidadania,
que estão no topo da pirâmide. Abaixo deles, os periecos. Quem eram os periecos? Homens livres, pobres, de alguma forma associados aos povos que teriam se submetido pacificamente ao domínio dório. Então, aqueles que se submeteram pacificamente ao domínio dório ganharam lá áreas agrícolas menos férteis, menos importantes, ou se dedicavam a atividades econômicas, como por exemplo o artesanato, desprezadas em geral pelos espartanos. Os ilotas são servos. Como assim servos? São servos, eles não são comercializáveis. A diferença básica, muito básica, de servo para escravo qual é? O escravo é propriedade, ele é comercializável, né? O servo não tem esse valor no comércio, ele não é um bem a ser trocado. Os ilotas são servos, pertencem ao Estado espartano. Como o Estado espartano é administrado por esses descendentes dos dórios considerados cidadãos, os ilotas acabam prestando serviços aos espartanos, mas eles são servos. Qual seria a origem dos ilotas? Aqueles povos que resistiram à dominação dos dórios e foram derrotados. E na condição de povos derrotados, vão passar ao longo do tempo a possuírem um caráter servil, né? Há quem diga, inclusive, que o traço militarista, organizacional dos espartanos se relaciona muito ao temor de uma rebelião ilota. Então, com o temor de uma rebelião dos servos, os espartanos da elite teriam se especializado em táticas de guerra, de defesa. É uma versão bastante problemática, já que os dórios, muito antes da organização dessa estrutura, já tinham um caráter militarista. Então não é pela configuração da sociedade espartana que esses espartanos, que se diziam descendentes dos dórios, vão ter um caráter belicista e organizacional militar. E ainda na base, toda a sociedade grega é escravista. Então a gente tem, entre os fatores também de unidade entre as cidades gregas, a presença de escravos. Sejam as cidades mais comerciais, sejam as cidades mais voltadas às atividades agrícolas, todas elas têm escravos. É lógico que nas sociedades mais comerciais o escravo desempenha um papel importante porque é uma das mercadorias comercializáveis, né? Mas a gente vai ter escravo. Então não confundir ilota com escravo. Os escravos são aqueles que são comercializáveis, em geral foram conquistados posteriormente, né, à organização da cidade. Então, já a partir de uma evolução mais recente. A política é oligárquica. Por que é oligárquica? Desde sempre vocês ouvem falar. Regime oligárquico é o governo de poucos. Óligo, poucos, né? Vem justamente da Grécia. Então, um governo de poucos é um governo oligárquico. No fundo, ainda que nós tenhamos lá nuances, uma ou outra modificação a depender da época histórica, o principal órgão administrativo de Esparta era a Gerúsia, composta por 28 membros, é um conselho de anciãos, né? São os representantes daquelas 28 famílias mais tradicionais e, portanto, donos das melhores terras e, portanto, também mais ricos. Então, o exercício do poder reflete também não só a tradição, são descendentes dos dórios, reflete a manutenção da riqueza nas mãos deles. Mas eu tenho os diarcas. Sim, os diarcas, na verdade, comandam o exército, mas eles muitas vezes são subordinados a decisões da Gerúsia. Por exemplo, em períodos em que tradicionalmente o exército espartano não podia ser convocado pelo calendário religioso, pelo calendário agrícola, os diarcas não tinham autonomia de convocar extraordinariamente as tropas sem autorização da Gerúsia, ainda que eles fossem os líderes das tropas. Aí a gente tem os éforos, que são eleitos anualmente, 5 éforos.
Grosseiramente, porque essa divisão não se aplica aqui de forma rigorosa, nós poderíamos dizer que eles correspondem mais ou menos ao poder executivo na cidade. Cuidado, né? Melhor não usar o termo, é só para vocês entenderem. Porque eles cuidam da administração do cotidiano, da preservação dos templos, da organização dos festivais, da organização das celebrações militares, e são eleitos anualmente. E a gente tem a Ápila. Lá na primeira aula eu mencionei a vocês, né? Toda cidade grega tem uma assembleia. A questão é o papel que essa assembleia desenvolve. A Ápila é uma assembleia de cidadãos. Quem são os cidadãos de Esparta? Os espartanos, os homens considerados daquelas famílias descendentes dos dórios. Eles podem, né, votar decisões da Gerúsia, mas, em geral, não há muito conflito entre Ápila e Gerúsia, né? Eles partilham da mesma visão de mundo, são do mesmo grupo socioeconômico, e na Ápila nós não temos a tradição de debates. Tanto que na educação espartana o que predomina é o laconismo, ao contrário da educação ateniense, em que vai se desenvolver a retórica, a capacidade, no caso de argumentar, contra-argumentar, fazer os argumentos do adversário se voltarem contra ele mesmo, convencer de que a sua posição é a melhor. Em Atenas isso é fundamental, né, a partir da evolução democrática. Em Esparta não. Em Esparta o que predomina é a capacidade de manifestação por poucas palavras, né, e sem debates acalorados. Nós não temos uma tradição retórica, nós temos a tradição lacônica. E a educação espartana é uma educação voltada ao desenvolvimento físico, é uma educação estatal. Então os filhos dessa elite aqui são entregues ao Estado a partir dos 7 anos, e quem vai educá-los são preceptores designados pela administração, e a valorização essencialmente do quê? Do respeito à hierarquia, né, do respeito da disciplina e do desenvolvimento físico. Na sociedade espartana, as mulheres vão ter um papel mais relevante em várias situações do que na sociedade ateniense. Então, no caso, por exemplo, dos períodos de conflito, de guerra, em que os líderes todos vão para a batalha, quem cuida da administração das terras, da administração dos ilotas, nas suas propriedades dos escravos, são as mulheres, coisa que a gente não vê na sociedade ateniense. Então, aí voltando à questão, né, do determinismo geográfico, como não houve uma mudança na base produtiva espartana, já que os solos eram férteis, eles vão ser oligárquicos do início até o final da sua história, diferente de Atenas. Atenas foi fundada na região da Península Ática, uma região pouco fértil, pedregosa, como eu já disse, com solos rasos, e a agricultura nunca foi favorecida naquela região. Daí o desenvolvimento comercial de Atenas. E é esse desenvolvimento comercial de Atenas que tem a sua origem a partir de aqueus, eólios e principalmente jônios, né? Diferente de Esparta, que tem a sua origem principalmente a partir dos dórios. Nós vamos ter uma mudança na estrutura social. Como vai ser a estrutura social de Esparta, de Atenas, desculpa? No topo eu tenho os eupátridas, que são os considerados os bem-nascidos, os descendentes dos fundadores. Em geral eles têm terras, só que essas terras não produzem o principal da riqueza da cidade, porque, como a gente viu, são terras pouco férteis. O que vai produzir o essencial da riqueza ateniense são as atividades comerciais. E aí o grupo de comerciantes vai assumir cada vez mais um papel importante na sociedade ateniense. Esses comerciantes a gente chama de demiurgos. E a evolução de Atenas para um modelo democrático passa justamente pelo conflito entre esses dois grupos aqui.
eupátridas e demiurgos. Aqueles que, no modelo oligárquico da cidade inicial, né, tinham poder político, mas vão ter cada vez menos poder econômico, já que esse poder econômico passa para as mãos dos demiurgos, né? Abaixo dos demiurgos nós temos Jorgóis e Tetas, que são pequenos lavradores, geralmente marginalizados, né? Os Metecos, que são estrangeiros, e que muitas e muitas vezes vão ter papel importante do ponto de vista econômico, já que Atenas se relaciona com centenas de áreas externas por conta do comércio, e os escravos, também essenciais e principalmente ainda numa sociedade comercial, em que o escravo é uma das principais mercadorias, um dos principais, entre aspas, produtos a serem trocados. Então, voltando aqui para ficar bem claro, é do conflito entre eupátridas e demiurgos que nós temos basicamente a necessidade de transformação do modelo administrativo e político da cidade. Desses conflitos, a gente vai ter o primeiro reformador político de Atenas, o Drácon, em 621 a.C. Até hoje, quando a gente quer se referir a uma legislação que é excludente, a uma legislação que é muito rigorosa, a uma legislação que, ao invés de garantir direitos, a maioria suprime direitos, a gente diz que essa legislação é draconiana. É em homenagem ao Drácon. Ele tentou, por meio de leis escritas, referendar o poder que os eupátridas possuíam. Então, do conflito de demiurgos e eupátridas, a gente tem a necessidade de fazer as leis escritas, só que o Drácon, ao invés de criar mecanismos para incorporar a participação desses demiurgos, vai excluí-los através das leis escritas, ou seja, consolidar pela legislação escrita uma exclusão que já existia, e vai concentrar o poder na mão desses eupátridas. Lógico que essa legislação não podia durar muito. Afinal, ao invés de resolver o motivo de tensão, ela cristalizou a tensão por meio de leis escritas. Vem na sequência o Solon, que em 594 a.C. vai estabelecer critérios censitários à participação política. Ou seja, aqueles que são atenienses e que têm renda que vão ser privilegiados no modelo de administração política que o Solon cria. Ele também vai acabar com a escravidão por dívidas. Grosseiramente, e para vocês entenderem, a gente pode usar aquela metáfora da curvatura da vara. Então a gente tem um conflito entre os eupátridas e os demiurgos. O Solon, aliás, o Drácon vai puxar tudo para o lado dos demiurgos, aí a legislação vai depois com o Solon para todo o... Aliás, desculpa, o Drácon puxa tudo para o lado dos eupátridas e o Solon vai puxar tudo para o lado dos demiurgos. É como se a gente tivesse lá um bambu. Foi tudo para o lado dos eupátridas com o Drácon, depois vai tudo para o lado dos demiurgos com o Solon, numa simplificação bem grossa. Quem vai estabelecer um modelo de forma a contentar os dois grupos é o Clístenes, que é justamente conhecido como o pai da democracia grega, no caso não é grega, a democracia ateniense, e que vai definir como critério de cidadania o gênero, ou seja, só os homens são cidadãos, filhos de pais atenienses. Então, todos os estrangeiros estão excluídos da participação política. E estrangeiros não são aqueles que nasceram em outras cidades. Estrangeiros são aqueles que ou o pai ou a mãe não é ateniense. E maiores de idade. Então, todos os homens, filhos de pais atenienses, maiores de idade, independente da renda, independente de ser considerado um eupátrida ou um demiurgo, vão ter direito à cidadania. Mas é óbvio que não é uma democracia de massa, Ficam excluídas as mulheres, os estrangeiros, os menores de idade, os escravos e os libertos. Olha, na melhor das hipóteses, e esses números variam de historiador para historiador, a gente tem lá entre 10% e 12% da população ateniense com direito à cidadania. Ainda que a gente use o termo democracia,
está muito longe da democracia de massa. Se a gente considera também de forma muito sistemática e grossa, né, metade da população feminina e metade da população masculina, a metade já está excluída de cara porque as mulheres não têm direito à cidadania. Sobra metade da população. Mas desses homens eu excluo os escravos, os libertos, os estrangeiros. O que sobra é entre 10% e 15% da população, não muito mais do que isso. Então não é uma democracia de massa. Aí a melhor definição da democracia, quem deu foram os próprios atenienses. O Péricles, que é o administrador ateniense no século de ouro, diz lá o que é a democracia. A democracia é o regime da maioria, não é o regime da unanimidade, não é o regime do consenso, é o regime da maioria. Então, é uma democracia direta, ou seja, não existe a eleição de representante. O cidadão exerce a sua cidadania de maneira direta. Nada a ver com o nosso modelo de democracia de massa representativa, portanto. Daí que vocês vão encontrar questões de vestibular dizendo que a escravidão era a base da democracia ateniense. É mesmo, né? O sujeito, para poder deixar os seus negócios e participar da assembleia, das decisões políticas, precisava ter um enorme plantel de escravos. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui sobre os órgãos da administração de Atenas, né? Porque não compensa, dificilmente vocês vão ter de responder sobre isso. Mas considera que se eu não tenho escravo que trabalhe, eu não posso deixar os meus negócios para exercer a cidadania. Como é o regime da maioria, né, aqueles cidadãos que são derrotados, os cidadãos dissidentes, na verdade, se não aceitam a derrota e causam tumulto, podiam ser condenados ao ostracismo, que era o exílio da cidade, o afastamento da cidade. Então, aqueles que de repente não concordam e que ficam tentando rediscutir, colocar em pauta de novo temas que já foram decididos, podem ser considerados cidadãos indesejáveis. E aí é a própria Assembleia que vai decidir se eles devem ficar ou não, né? Se eles são ou não, vamos dizer aí um termo que é até forte, subversivos. Então não é uma democracia como a nossa. O termo só que é igual. O termo que é igual e o princípio da maioria. A nossa também é da maioria. Mas aqui é direto e é uma democracia bastante restrita com relação ao número de participantes. Na próxima aula a gente vê o período clássico e o período helenístico, que são importantes. O clássico marcado pelas guerras médicas e pelo conflito entre as duas principais cidades e seus aliados através da Guerra do Peloponeso. Mandem as suas dúvidas, continuem participando e assistindo às aulas do canal. Bons estudos e até a próxima!